Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 2 sobre os verbos e hoje nós falaremos aí sobre a flexão do verbo. Como nós vimos aí na aula 1, o verbo é uma classe de palavras que sofre aí bastante flexões. Pois bem, as flexões do verbo são aí de número e pessoa, tempo e modo. Vejamos todas elas aqui no quadro. A flexão de número e pessoa, pessoal, vocês já sabem aí, né, o que é a flexão de número. Número diz respeito ao singular e ao plural. Isso quer dizer que o verbo aparecerá aí ou no singular ou no plural, como está aqui no quadro. A flexão de pessoa seguem aí as pessoas do discurso, ou seja, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então nós temos aqui o singular e o plural marcando a flexão de número e temos aqui, né, o eu, tu, ele, nós, vós, eles marcando a flexão de pessoa. Aí parece, né, que vocês vão perguntar, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver sim. Se vocês observarem aqui os verbos, né, vocês já sabem aí, nós vimos na aula 1, que o finalzinho dele, né, o próprio verbo me diz muita coisa. Então eu tenho aqui um final o, um final as, um final a, um final mos, um final ais e um final an. Esses finais aqui, pessoal, sem essa parte aqui, ó, tá? A parte que está em preto aqui, né, vocês já saberiam só com a parte que está em azul, ou seja, só com os verbos, o número e a pessoa. Quando eu digo canto, eu sei que ali na frente tem um eu, primeira pessoa do singular. Quando eu digo cantas, né, eu sei que ali na frente tem um tu, esse finalzinho me diz segunda pessoa do singular. Quando eu digo canta, eu sei que ali na frente tem um ele canta, terceira pessoa do singular. Quando eu digo cantamos, esse mos me diz que ali na frente tem uma pessoa, e me diz também a que número pertence essa pessoa, ou seja, mos, cantamos, nós, primeira pessoa do plural. Quando eu digo cantais, eu sei que ali na frente tem uma pessoa, essa pessoa é o vós, e isso me diz que nós estamos aí na segunda pessoa do plural. Vós cantais. Esse ano aqui, quando eu digo cantam, eu sei que ali na frente tem uma pessoa, essa pessoa é o eles, e seria aí a terceira pessoa do plural. Daí a flexão de número e pessoa do verbo. O próprio verbo sozinho me diz o número e a pessoa. Vamos ver aqui a flexão de tempo. Pois bem, pessoal, o verbo aí tem como tempo o presente, o pretérito e o futuro. O presente marca aí a ação que acontece neste momento, no momento exato da ação, da fala, digamos assim. Então eu vou dizer aqui, eu canto. Eu canto agora. É diferente de falar eu cantei, né? Ou eu cantarei. Pois bem, quando eu falo eu cantei, eu estou me referindo aí ao pretérito, que daí já é passado. Pretérito é a mesma coisa que passado. Então, pretérito eu cantei ontem, agora há pouco, né, mas é passado. E o futuro é a ação aí que vai acontecer ainda, né? Pode ser daqui a pouco, pode ser de noite, pode ser amanhã, pode ser, né, futuramente. Eu cantarei, tá? Flexão de tempo do verbo é isso aí. Presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, e futuro. É a ação aí acontecendo ou ontem, ou agora, ou amanhã. Digamos assim, presente, pretérito e futuro. Tá? O modo, nós temos aí 3 modos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo, que marca aí, né, o modo em que está acontecendo a ação verbal. Pois bem, no modo indicativo, essa ação verbal aí, né, ela está me dizendo que eu estou, que esse modo está no modo certo, um fato certo que acontece, que eu tenho certeza que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Quando eu digo eu canto, eu estou afirmando, né, eu canto agora. Quando eu digo eu cantei, eu estou afirmando, eu cantei ontem. Quando eu digo eu cantarei, eu estou afirmando que eu cantarei amanhã. É um fato certo, tá? Então o indicativo, ele expressa aí um fato certo, tá? Uma coisa que eu sei que aconteceu, que acontece ou que acontecerá, tá?
Grave isso aí, indicativo, né? Ele expressa aí um fato certo, uma certeza, tá? Exprime uma certeza. Já o subjuntivo, pessoal, ele exprime uma dúvida. A gente não sabe se está acontecendo como no indicativo. Quando eu digo aí, ó, se eu cantasse, se eu cantasse, que eu cante um dia, quando eu cantar um dia, são todos aí tempos do, né, subjuntivo, que expressa uma dúvida, uma hipótese. Falou em subjuntivo? Lembre-se aí de dúvida, de hipótese. Não é mais fato certo como no indicativo. O imperativo, ele exprime aí uma ordem, né, um pedido, né, como se eu estivesse quase que mandando a pessoa fazer alguma coisa. Então eu digo aqui, cante para mim, né? Cante para mim. Eu estou aí como se fizesse dando uma ordem ou fazendo um pedido para a pessoa. Então gravem isso. Indicativo exprime certeza, subjuntivo exprime dúvida e imperativo exprime aí uma ordem. Já está de bom tamanho para que vocês comecem a entender os verbos. Bom, pessoal, o modo indicativo, que é esse modo aí que exprime aí uma certeza, um fato certo, né, como está aqui, ele é dividido aí, tá, nessas partes aqui, no tempo presente, no tempo pretérito e no tempo futuro, como nós vimos. Pois bem, o tempo presente, ele é sozinho, é só ele. Mas o tempo pretérito é dividido aí em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, tá? E aí nós temos o futuro, que é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Ou seja, o modo indicativo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos. O modo indicativo tem 6 tempos. Aí começa a entrar agora a parte aí da decoreba. Vocês têm que começar a decorar e entender um pouco deste processo. Por isso que é chatinho estudar verbo, porque tem muita coisa que se decorar, tá? Vamos tentar entender. O modo indicativo, né, que exprime aí uma certeza, no presente, ele vai indicar aí um fato que se dá no momento exato da fala. Ou seja, eu canto, eu vendo e eu parto agora. Os verbos cantar, vender, partir. Primeira conjugação cantar, segunda conjugação vender e terceira conjugação partir. Eu quero aí me referir ao tempo presente do modo indicativo. Eu vou dizer eu canto agora, eu vendo agora e eu parto agora. Os sinais serão esses aqui, canto, vendo e parto, né? O. Tempo presente do modo indicativo. O tempo pretérito do modo indicativo, como vocês viram, se divide em 3. Então eu tenho aqui o tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. O pretérito imperfeito do modo indicativo, ele expressa aí uma ação que começou no passado, tá? Começou no passado, mas por algum motivo ainda não terminou, tá? A noção de perfeito e imperfeito, pessoal, tem aí como sendo acabado ou inacabado. Perfeito é o que já acabou e imperfeito é o que ainda não acabou, digamos assim, tá? Então eu tenho aqui o pretérito imperfeito com os sinais vá para verbos de primeira conjugação, ou seja, ar, cantar, vai ficar cantar, vá. Para os verbos de segunda e terceira conjugação, vai ficar ia, o final. Então eu tenho aqui, eu cantava, né, pretérito imperfeito, eu cantava, mas aconteceu alguma coisa, eu não terminei de cantar. Eu vendia, mas aconteceu alguma coisa, eu não terminei de vender. Eu partia, mas aconteceu alguma coisa, eu não terminei de partir, né? Eu não consegui partir. Por quê? Porque o pretérito imperfeito do modo indicativo, ele expressa uma ação que começou no passado, mas por algum motivo não terminou. Por isso que é pretérito, tá? E os sinais serão esses aqui. Para verbos de primeira conjugação, final ar, vai terminar aqui como ava. Para verbos de segunda e terceira conjugação, vai terminar aí como ia. Gravem isso, esses sinais dos verbos, é muito importante vocês gravarem, tá? Que daí vocês vão decorando aí a questão do tempo verbal. Pois bem, o pretérito perfeito, tá? É aquela ação que começou no passado e já terminou, tá? Se concluiu. Ao contrário, né,
do modo aqui do pretérito imperfeito, que começou, mas ainda não terminou por algum motivo. O pretérito perfeito já começou e já terminou no passado. Por isso que eu vou dizer o seguinte: eu cantei, eu vendi e eu parti. Começou e já terminou. Gravem também os finais, que vai ajudar muito vocês, tá? Aqui, ó, os finais são bem interessantes para que vocês peguem bem essa noção aí do tempo dos verbos. Eu tenho aqui o pretérito mais que perfeito, no modo indicativo, que agora eu vou dar um nozinho na cabeça de vocês. Mas é isso mesmo. É uma ação que já começou e já terminou antes de uma outra ação que também já começou e já terminou. É um pouquinho complicado, mas não é tão difícil assim. Pois bem, eu coloquei até um exemplo aqui. Observe, pretérito mais que perfeito do indicativo. A ação que já começou e já terminou antes de uma outra ação que também já começou e já terminou. Olha o exemplo. Ele já cantara quando eu cheguei. Pois bem, eu tenho o verbo aqui chegar e tenho o verbo aqui cantar. Observem que este verbo aqui, o final ara, ó, cantara, vendera, partira. Esse irarará aqui é o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O final rarará, tá? Então eu tenho aqui, ele já cantara quando eu cheguei. Ou seja, eu cheguei, né, tá no passado, já começou e já terminou. E esse cantar aqui também já começou e já terminou, tá? Então essa ação aqui aconteceu e já terminou antes dessa ação aqui que também já aconteceu e já terminou. É por isso que eu digo que o pretérito mais que perfeito é uma ação que já aconteceu antes de uma outra ação, já aconteceu e já acabou, né? Antes de uma outra ação que também já aconteceu e também já acabou, tá? Tenta entender um pouco desse processo. Basicamente é isso aí. O pretérito mais que perfeito tem esse final rarará, cantara, vendera, partira, e é uma ação que já começou e já terminou antes de uma outra ação que também já começou e já terminou, tá? E aí eu tenho aqui os futuros, futuro do presente e futuro do pretérito. Ué, mas se é futuro, como é que é futuro do presente e futuro do pretérito? Tem uma explicação para isso. O futuro do presente é uma ação, né, que acontece aí no futuro, mas em relação ao momento presente. Eu estou aqui agora e eu estou prometendo a alguém que eu vou cantar, eu cantarei amanhã, mas é agora, nesse exato momento, e aí eu prometo à pessoa, eu cantarei, eu venderei, eu partirei, né, daqui a pouco ou amanhã. Ou seja, uma ação, né, aí futura, mas em relação ao momento presente. Agora, uma ação que vai se concretizar, mas em relação ao momento presente, ao agora. Futuro do presente. Agora, o futuro do pretérito, pessoal, é uma ação, tá, aí no futuro, mas que acontece em relação ao momento passado. Observem o seguinte, tá? Eu tenho até o exemplo aqui. Ele garantiu que cantaria hoje. Ou seja, futuro do pretérito. Ele garantiu ontem. Nós estamos agora, mas ele garantiu ontem. Não é como o futuro do presente, que é agora, mas ele ainda vai acontecer. O futuro do pretérito, ele garantiu ontem, né, que cantaria hoje. Por isso que eu digo final ria. Tá aqui, ó, cantaria, venderia, partiria, tá? E o futuro do presente é cantarei, venderei, partirei, porque ele está prometendo agora que ele vai fazer amanhã. Mas o futuro do pretérito, né, é uma ação aí que acontece no futuro, mas em relação ao passado. Ou seja, ele garantiu ontem, né, que cantaria hoje. Tá? Isso aconteceu ontem. Por isso que a gente diz futuro do pretérito. Tá ok? A dica que se pode dar aqui, pessoal, para que vocês decorem os finais dos verbos e os tempos dos verbos do modo, em geral, de todos os modos, mas aqui, né, em específico do modo indicativo, é gravar o final dos verbos. Tá? Então eu tenho aqui, ó, canto, vendo, parto. Isso aqui faz parte, esse final faz parte do presente do indicativo. Tá? Aí eu tenho aqui vá, ia, ia. Cantava, vendia, partia. Ou seja, esses finais aqui, o vá, o ia e o ia, tá, fazem parte aí do pretérito imperfeito. Já o final ei, i,
e, ou seja, cantei, vendi, parti, né, fazem parte aí do pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito tem um final bem tranquilo, bem fácil de gravar. É esse final aqui, ó, ra, irá. Agora não vão confundir com o cantará amanhã, venderá amanhã, partirá amanhã. Se fosse assim, teria um acento aqui, ó, ra. E assim como está aqui, cantará, venderá, partirá, é futuro. Futuro do presente, tá? Ele não tem acento aqui no final. Então eu tenho que dizer cantara, vendera, partira, tá? Que é o pretérito aí mais que perfeito, tá? Ele equivale aqui, pessoal, ao famoso tinha cantado. As pessoas evitam de usar aí porque não sabem usar e aí acabam usando tinha cantado, ou seja, ele já tinha cantado quando eu cheguei. A ação que acontece no passado antes de uma outra ação que também já aconteceu, já terminou no passado, tá? Então, as pessoas aí, em vez de usar cantar, usam tinha cantado, tinha falado, tinha partido, tinha vendido. É a mesma coisa que cantara, vendera, partira, tá? Então esse final rarará ali, sem o acentinho lá no final, é o pretérito mais que perfeito, tá? O futuro do presente vai ter sempre esse final aqui, cantarei, venderei, partirei, ação que ainda vai acontecer. E o futuro do pretérito vai ter sempre esse final, ria, iria, mas é ria, porque o ia é aqui do pretérito imperfeito, não esqueçam disso, tá? Gravem esses sinais que vocês vão ver aí, que fica bem mais tranquilo para que vocês decorem aí os tempos e modos verbais, tá ok? Principalmente os tempos, né? Tá ok? É isso aí. No modo subjuntivo, pessoal, nós temos aí 3 tempos, tá? Modo subjuntivo, aquele modo aí que exprime uma dúvida, né? Uma possibilidade, uma hipótese, digamos assim, como a gente já viu. E ele tem aqui 3 tempos. O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ou imperfeito do subjuntivo, como as pessoas chamam, e o futuro do subjuntivo, tá? O presente do subjuntivo, pessoal, é aquele tempo aí que vai aí exprimir um fato atual, né, exprimindo aí uma possibilidade. É um fato atual, mas que exprime uma possibilidade. Como assim fato atual? Por isso que ele é chamado de presente do subjuntivo. Quando eu digo, ó, espero que ele cante para nós, eu espero é uma possibilidade, mas que ele cante agora, tá? Possibilidade e o fato atual. Exprime aí, né, uma possibilidade, mas relacionado a um fato atual. Então eu tenho aqui que eu cante, que eu venda, que eu parta, né? É uma possibilidade, mas está relacionado a um fato atual. Eu espero que ele cante agora para nós, mas eu espero, não tenho certeza, como no modo indicativo, né? Cante agora, digamos assim, tá? Isso aí, né, é mais uma certeza, digamos assim, tá? Então eu tenho aqui o pretérito imperfeito também, que é do modo subjuntivo. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo, porque nós temos o pretérito imperfeito do modo indicativo. No pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? Nós vamos aí ter uma noção de um fato passado, mas dependente de um outro fato passado. Olha como é que isso se expressa aqui. Se eu cantasse, você me pagaria? Ou seja, um fato passado dependente de um outro fato passado, dependente de um outro fato passado. Se eu cantasse, olha a dúvida aí, se eu cantasse, se eu tivesse cantado, né, você me pagaria? Tá? Então, não é tão difícil assim, é uma dúvida, né, é um fato passado dependente de um outro fato passado. Fato passado dependente de um outro fato passado. Olha o pagaria, que é o futuro do pretérito, né, lá do modo indicativo. Tá? Já o futuro do subjuntivo, tá aqui, ele vai exprimir um fato futuro relacionado a um outro fato futuro. Olha aqui no exemplo, quando eu cantar, você me pagará, aí é um fato futuro, quando eu cantar, né, quando eu cantar, também é uma possibilidade, uma dúvida, não estou dizendo eu cantarei, como no modo indicativo, estou dizendo quando eu cantar. Olha a possibilidade, a hipótese, a dúvida aí. Quando eu cantar, você me pagará? Então aí, um fato futuro relacionado a um outro fato futuro. Está aqui, fato futuro, quando eu cantar, relacionado a um outro fato futuro. Isso aí é futuro do subjuntivo. Como é que vocês vão fazer para gravar
isso aqui? É muito fácil. O subjuntivo, uma vez que ele tem só 3 tempos, tá? Vocês podem colocar na frente do verbo aí essas palavrinhas. Então eu tenho aqui o que para o presente do subjuntivo, o se para o pretérito imperfeito do subjuntivo e o quando para o futuro do subjuntivo. Eu tenho ali a subjuntivo, né, tem 3 tempos. Presente do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. É só gravar que, se, quando. Que para o presente do subjuntivo, o se para o imperfeito do subjuntivo e o quando para o futuro do subjuntivo. Colocar essas palavrinhas aí na frente do verbo e tentar conjugar. Então eu tenho aqui, ó, presente do subjuntivo. Coloca o que na frente do verbo cantar. Que eu cante. Né? Coloca o que na frente do verbo vender. Que eu venda. Coloca o que na frente do verbo partir. Que eu parta. Presente do subjuntivo. É só colocar o que na frente. Vai ficar que eu cante. Né? Que tu cantes. Que ele cante. E eu consigo conjugar só colocando o que na frente. O imperfeito do subjuntivo, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo, é só colocar o se na frente e conjugar o verbo. Então eu vou fazer o seguinte: se eu cantar, se. Não é se eu cantar, é se eu cantar, se, com final se. Esse final se aqui é subjuntivo. Se eu cantar, se eu vender, se eu partir, se. Só coloca o se na frente. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, né? Então vai, se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. É muito parecido, né? Então é só colocar o se na frente aqui e vocês vão ter aí o pretérito imperfeito do subjuntivo. Já para o futuro do subjuntivo é só colocar o quando na frente do verbo. Então eu tenho o verbo cantar, eu quero conjugá-lo aí no futuro do subjuntivo, coloca o quando na frente. Vai ficar quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar e assim por diante. Só colocando o quando na frente aqui, ó. Quando eu cantar, quando eu vender, quando eu partir, tá? Então, que, se e quando são as palavrinhas aí que vão regular o modo subjuntivo, que é aquele modo que dá uma ideia de dúvida, possibilidade, né, uma incerteza, digamos assim. Bom, pessoal, no modo imperativo nós temos aí 2 tempos, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Por que imperativo negativo e imperativo afirmativo? Quando a gente vai dar uma ordem ou fazer um pedido para alguém, né, a gente tem como pedir para que a pessoa não faça aquilo, e aí eu estou falando de imperativo negativo, ou pedir para que a pessoa faça aquilo, e aí eu estou falando de imperativo afirmativo. Pois bem, 2 tempos, e aí nós não temos aqui a primeira pessoa, eu, porque não tem como eu fazer um pedido para mim mesmo ou dar uma ordem para mim mesmo, tá? Não tem como. Então não existe a primeira pessoa, isso aí é óbvio, é lógico, né? Então no imperativo negativo nós teríamos aqui as seguintes formas. Eu vou pedir lá alguma coisa para a pessoa, que a pessoa não faça alguma coisa, e aí eu vou dizer, não cantes tu, né? Não cante você, ou seja, não cantemos nós, aí somos nós, né? Não canteis vós e não cantem vocês. Essa seria a forma aí de pedir para que a pessoa não fizesse alguma coisa. Agora, se eu quero que a pessoa faça alguma coisa, aí eu não vou precisar do não. Aí é o imperativo afirmativo. Eu vou dizer, canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós e cantem vocês. É um pedido que eu estou fazendo ou uma ordem que eu estou dando. Então, imperativo negativo, o não vai aparecer na frente. Eu coloquei aqui o eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui também, só para que vocês se localizem. Mas o imperativo ele será conjugado da seguinte maneira, tá? Sem essas partes aqui, tá? O imperativo será assim, ó, com as pessoas do outro lado. Não tem a primeira pessoa, né? E aí eu vou dizer não cantes tu, não cante você. E aqui canta tu, cante você. Como está aqui. Então eu tenho aqui no imperativo 2 tempos. Imperativo negativo e imperativo afirmativo. Tá ok?